Olá, amados e amadas! Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Sejam todos bem-vindos. Mas antes de ir ao tema de hoje, não se esqueça de já deixar o seu like para nos apoiar, compartilhar este vídeo e se inscrevendo no nosso canal, ativando as notificações e faça parte desse canal. E que Deus lhe abençoe. E agora vamos ao vídeo de hoje. Olá, meu querido irmão e minha querida irmã, boa noite, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui quem vos fala é o seu amigo, o seu irmão em Cristo Jesus, o bispo capelão Sérgio Ferreira. E agora, nesta oportunidade ímpar e singular, eu venho pedir para que Deus fale com você nesta noite, através deste estudo bíblico. E o nosso estudo bíblico de hoje é sobre o tema: uma vez salvo, salvo para sempre? Isto é verdade ou mentira? Vejamos o que está escrito no texto bíblico do Evangelho de São João, capítulo de número 6, versículos começando do 38 até o 40. Está escrito assim, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que ver o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha só, amados, será que a Bíblia ensina que uma vez salvo, salvo para sempre? Vamos ver a resposta à luz da Bíblia. Vamos vasculhar as páginas seletivas deste livro e vamos ver se encontramos a resposta à luz da Bíblia. Olha só, claro que não. Não, a Bíblia não ensina que uma vez salvo, é salvo para sempre. Uma pessoa ganha a salvação por demonstrar fé em Jesus Cristo, mas essa pessoa pode perder a fé e, como consequência, perder também a salvação. A Bíblia, amados, nos ensina que precisamos nos esforçar muito para continuar a ter fé. É uma luta árdua. Leia depois lá no livro de Judas, no capítulo de número 1, e leia o versículo de número 3 e o versículo de número 5, que ele nos mostra isso. Então, olha só, os primeiros cristãos que já tinham aceitado a Jesus Cristo receberam o seguinte alerta: persistam em produzir a sua própria salvação com temor e tremor. Paulo deixou isso escrito em sua carta aos Filipenses, no capítulo de número 2 e versículo de número 12. Depois você lê aí, tá certo? Os textos da Bíblia que mostram que o ensino, uma vez salvo, salvo para sempre, é falso. Não existe isso. Todos os textos que alguém mostrar que traz sobre o texto que ele e ela aborda, dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre, é
tudo falso, é tudo mentira. Sabe por quê? Porque a Bíblia dá avisos sobre pecados graves que podem impedir uma pessoa de ganhar a salvação. Como, por exemplo, lá na carta de Paulo escrita aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 9 ao 11, e também lá na carta de Paulo escrita aos Gálatas, no capítulo de número 5 e versículo de número 19 ao 21, ele mostra claro isso aí, tá certo? E todos os versículos que eu citar, você depois grava aí, escreve no papel e vá tirar as provas através da Bíblia Sagrada, tá certo? Então, todos os textos que mostram que alguém aplica nos seus ensinos, dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre, é mentira. Não existe isso. E tem mais uma coisa, vejam só, esses avisos não fariam sentido se não fosse possível perder a salvação. Olhe, assim a Bíblia nos ensina que uma pessoa que já está no caminho da salvação pode se desviar e acabar voltando a cometer pecados sérios. Como, por exemplo, o texto da carta aos Hebreus, no capítulo de número 10 e versículo de número 26, ele nos mostra isso. Está lá escrito: se praticamos o pecado deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento exato da verdade, não há mais nenhum sacrifício pelos pecados. E leia também lá na carta aos Hebreus, no capítulo de número 6, e versículo de número 4 até o verso de número 6. E também em 2 Pedro, capítulo de número 2, e versículos de número 20 até o verso de número 22. Amados, Jesus fez uma comparação para mostrar a importância de continuarmos até ter fé, ou seja, permanecer em fé. Ele se comparou a uma videira e disse que seus seguidores eram como os ramos dessa videira. E tem mais uma coisa: alguns dos seus seguidores mostrariam fé em Jesus por suas ações ou frutos. Só que, amados, mais tarde eles não conseguiriam fazer isso e seriam lançados fora como um ramo sem frutos, perdendo assim a salvação. Porque um galho que ele é retirado da árvore, ele se desliga e já não pega mais a seiva, o líquido que circula sobre os caules da árvore. Está entendendo? Então olha só, no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo escreveu o evangelista São João, no capítulo de número 15, do versículo 1 até o versículo de número 6, ele nos mostra isso, tá? Depois você lê aí quando terminar esse estudo. E tem mais uma coisa: o apóstolo Paulo também fez uma comparação parecida quando disse que o cristão que perder sua fé será cortado fora. E lê também lá na carta de Paulo escrita aos Romanos, no capítulo de número 11, e versículos começando do 17 até o versículo de número 22, que lá ele nos mostra isso, tá certo? Tem mais uma coisa, amados: os cristãos são incentivados a se manter vigilantes ou alertas. Leia também lá no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo escreveu o evangelista São Mateus, no capítulo de número 24 e versículo de número 42. Também capítulo de número 25 do mesmo livro do Evangelho de São Mateus, e o versículo de número 13, que também ele nos mostra isso, tá certo? E tem mais uma coisa: mas alguns acabam dormindo em sentido espiritual, talvez praticando
obras da escuridão ou não obedecendo totalmente o que Jesus Cristo mandou a gente fazer. Essas pessoas, amados, não serão salvas. Infelizmente, a Bíblia, ela nos mostra isso. Essas pessoas que vivem fazendo as obras da escuridão, certo? E que não obedecem totalmente o que Jesus mandou a gente fazer, a Bíblia mostra que essas pessoas não serão salvas.